Olá, boa tarde. Hoje, 29 de setembro, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Hoje está acontecendo, acabei de assistir a primeira parte do depoimento do empresário Luciano Hang na CPI do circo e eu estou absurdado com o que eu pude presenciar ali. Um show de horror, de desrespeito, de cinismo e de mentiras, né? Como que dois indivíduos como Aziz e Calheiros podem estar à frente de uma comissão de inquérito, né? Comissão parlamentar de inquérito. Como que eles podem investigar alguém com a ficha corrida que eles têm de vida pregressa? Como que eles podem como eles ousam querer investigar alguém de alguma coisa? Bom, mas nós já sabemos que o resultado disso é praticamente nulo. Há um desespero grande já por parte deles, porque o que sobra é acusar a presidência da República de curandeirismo, de charlatanismo, ou talvez de uma coisinha um pouco mais séria seria a prevaricação. Mas aí a gente vem com a seguinte questão: prevaricou a partir de quando? A partir de que data ou de que morte? Né? Porque se eu falar que ele começou a prevaricar a partir da morte número 1, é, é complicado, porque ninguém sabia o que fazer, e aí vão exigir de que o nosso presidente teria de saber o que fazer já desde a situação da morte 1, de número 1. Mas vamos supor que eles sejam mínimos de sensatos, né? Que seja, sei lá, que exija um mínimo de sensatez que passe um pouco de sensatez pela cabeça desses caras, e que eles considerem uma data um pouco posterior, né, para dizer, não, agora a partir daqui ele tinha que ter um determinado comportamento para proteger a população e ele não o fez. Então tá. E até quando foi ou ainda está rolando essa questão dele ser um genocida? É o que está acontecendo ainda? Ele é ainda, porque a pandemia ainda existe, ainda morrem pessoas, então ele ainda é responsável, mesmo sendo o Brasil um dos países que mais vacinam no mundo? Olha, honestamente, não tem nem cabimento, não tem lógica essa acusação. Olha, em que pese todas as besteiras que o presidente Bolsonaro possa falar em função do seu temperamento, até da sua formação moral, ou até militar, mesmo o jeito bronco de se expressar, em que pese tudo isso, pode ter certeza que o que ele falou matou muito menos do que os respiradores que não foram entregues e que o dinheiro público foi usado para a compra desses equipamentos que nunca chegaram até o seu destino. Pode ter certeza que as palavras e o comportamento dele não mataram, não chegaram nem perto de causar mal a alguém, como os governadores e muitos prefeitos fizeram ao desviar verba pública durante a pandemia. Tá? Quando nós soubemos de aqueles, não são galões, como é que chama? De oxigênio, esqueci o nome daquilo lá. Quando sumiram os oxigênios, a gente viu reportagens, e aí não se segue falando sobre isso, mas foram achados respiradores escondidos numa parede falsa dentro de um hospital em determinado estado aqui. E aí? Isso não é interessante investigar? Qual que é? Qual que é? É simplesmente a ideia para desgastar o presidente para ele não se eleger o ano que vem. Deixa eu falar um negócio. Depois de eu ter visto a entrevista dele no programa do Augusto Nunes, o Direto ao Ponto, que aconteceu ontem, dia 28 de setembro, ao vivo, né? Foi ontem mesmo isso. Eu tive uma certeza. Passado 7 de setembro, aquele recuo dele com aquela carta e tudo mais, não sabíamos ainda fazer a leitura correta. O presidente afirmando que, né, para termos calma, que não foi em vão e tudo mais. Eu posso garantir uma coisa: foi, por certo, estabelecido um acordo entre presidência da República, entre o presidente da República e os ministros do STF,
no seguinte sentido: o presidente da República, ele recuaria nas suas acusações, no seu comportamento de estimular pessoas a estarem contra o Supremo Tribunal Federal, muito embora não dependa dele isso, né? As pessoas já são totalmente avessas a essa instituição, não a instituição em si, mas aqueles que lá a representam, né? Que ela não é bem representada nem aqui nem na China. Agora, se a gente olhar, eles falaram o seguinte: cara, não nos ataque mais, dá uma esfriada nisso, e a gente vai garantir a você a lisura no próximo pleito da presidência da República. Ou seja, você vai poder trazer os militares para poder acompanhar o processo, muito embora não tenha passado a questão do voto impresso e tudo mais, mas vai ser garantido através da presença dos militares em todo o momento, em todos os passos, em todo o processo eleitoral, de cabo a rabo, do começo ao fim, para garantir a lisura. Garantindo a lisura significa praticamente dizer o seguinte: as eleições já estão definidas. O próximo presidente do Brasil voltará a ser o senhor Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Pelo simples fato que ele é o cara com a maior popularidade nesse país, de forma esmagadora, tá? A maioria esmagadora desse país segue o senhor Jair Messias Bolsonaro. Portanto, ele demonstrou força no dia 7 de setembro em manifestações pacíficas, democráticas e as maiores da história desse país. E o recado foi dado, bastava ele dar uma ordem de avanço que muitos deputados, muitos ministros do STF já estariam muito longe daqui. Claro, não estou dizendo que isso seria bom para o nosso país, estou falando que ele demonstrou força. Ao demonstrar essa força, ele provocou o acordo. E o acordo é: garanto a lisura das eleições. Ou seja, você vai ser eleito, a gente sabe que você vai ser eleito. Está todo mundo tentando fazer com que você não entre. Essas pesquisas de Datafolha, IPEC, sei lá, um monte de pesquisas aí falando um monte de porcaria, de um cara que diz que está com 60%, 70% de aprovação popular, mas que não pode sair à rua, que é vaiado. Né? Ninguém mais é trouxa nesse país. Todo mundo sabe quem está à frente e quem não está. Quem é o mais popular aqui e quem que não é. Isso é um fato. Gostando ou não, o fato é, o mais popular hoje, e quem já... as eleições já estão definidas. Jair Messias Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. Ponto, acabou. A questão toda por que ele conseguiu esse acordo com o STF? Porque ele demonstrou a força, ou seja, não foi à toa que as pessoas foram para as ruas demonstrar apoio a esse governo que aí está. Outra coisa que demonstra também que a coisa mudou um pouquinho de cenário, na medida em que o presidente passa a ser capa da Veja. O presidente Bolsonaro foi capa da Veja, numa foto decente, onde não escracham a sua imagem, e com um texto ali da manchete relativamente bom, vamos assim dizer, né? Demonstrando assim, não, vamos olhar, vamos conversar com esse cara, tentando mostrar um Jair Bolsonaro diferente daquele que eles sempre tentaram denegrir, colocar para baixo, jogar lixo em cima, enfim, tentar derrubar o cara. Não, estavam querendo conversar. A Veja trouxe esse cara para isso. Outra questão também foi o Bolsonaro falar que está aberto para poder dar entrevistas para a Globo, desde que ao vivo. Ou seja, parece que, de fato, houve aí um grande acordão, e eu acho que nós já temos as nossas eleições já definidas. A esquerda é morta. Com a continuidade dele, eu acho que a esquerda ela se enfraquece muito mais. Agora, nos cabe, enquanto direita, enquanto patriotas e brasileiros, não seguirmos esse senhor de forma cega também, porque ele não é nenhum ser perfeito e imaculado, e que nós também possamos cobrar posturas mais positivas e assertivas no seu governo, né?
um maior combate à corrupção. Eu não sou bolsonarista porque eu não apoio 100% das decisões do seu Jair Messias Bolsonaro. Porém, eu acredito que ele hoje é a personificação dessa liderança de direita conservadora que esse país nunca teve e que sim precisava ter, e ele é o cara que despontou, que saiu, que está aí para representar todos nós que nos identificamos com essa ideologia. Portanto, eu acho que nos cabe uma cobrança muito maior em cima dele, que vai ficar com a gente por mais 4 anos aí. No que diz respeito às pautas ideológicas, eu acho que a gente está muito bem garantido. Agora, a gente precisa ficar mais preocupado agora com as questões, com as pautas econômicas, políticas e de corrupção, principalmente, né? O combate, a luta contra a corrupção. Eu acho que isso é um problema que o nosso país tem seríssimo, que nesse governo tem se demonstrado realmente, aparentemente, né, isento, limpo, sem nenhum problema de grandes escândalos, como eram nos outros governos, que acho que a cada semana tinha um escândalo. Esse não é o caso, mas eu acredito que nós precisamos dar mais atenção para o Brasil. Talvez nós estejamos mais maduros agora, daqui para frente, para a gente poder seguir como cidadãos e como patriotas e como amantes dessa terra. Bom, no mais é isso. Eu vou depois continuar assistindo a segunda parte do depoimento do senhor Luciano Hang, mas eu acho que a gente avança na pauta conservadora, e essa ideologia ela se firma mais aqui no nosso país. Pessoal, um abraço, até a próxima.